Olá, pessoal. Estamos começando o nosso décimo, é até um dia bonito de comemorar, o 10º episódio do nosso podcast Na Mesa de Negociação. E hoje estou aqui com mais uma vez com um convidado muito especial, o senhor Igor Cunha, superintendente da FEComércio, e nós vamos estar falando hoje sobre traduzir inteligência artificial para a conversa de negócio. Isso daí, Igor, é uma sensação. Seja muito bem-vindo. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer a nossa audiência. Cara, nós já estamos chegando a quase 5.000 inscritos, Igor. Estou muito satisfeito com a minha audiência. Assim, não tenho o que falar. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo por vocês estarem curtindo, compartilhando. É isso aí. Vamos que vamos. Igor, e aí, meu amigo, como é que você tá? Espera um pouquinho. Antes de nós começarmos, nós temos um protocolo a ser cumprido, tá? Eita, vamos lá. Lógico. Então. Isso aqui é um mimo do nosso parceiro patrocinador. Opa, tô abrindo aqui o negócio aí. Tá errado, né, Igor? Opa! Aqui, presentinho do nosso podcast. A gente faz na abertura, tá? Dá uma olhada aí, vê o que você me fala. Uau! Oi, Eduardo. Obrigado. Especial, personalizado. Personalizado, cara, olha aí. Olha, estão de parabéns, viu? Essa é a experiência. Se você pensar em uniforme, tá? Pensa na Plantel. Com certeza, a Plantel. Já iremos contar com eles, a gente sempre tá fazendo uniforme. Aí, é isso aí, Pode ó. deixar com a gente, ó. Parabéns, viu? Eduardo, primeiro, obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite. A gente que Deixa eu trabalha ajudar aqui. Pode. Uma agenda bem tumultuada todos os dias e encaixar horário depois do seu horário de trabalho é só mesmo com pessoas iguais a você. Pessoas que estão buscando fazer a diferença, buscando ser diferente. E quando você disse, já estão com mais de 5.000 inscritos, mas isso não cai do dia para a noite, né? Isso é muito trabalho, é muita credibilidade, e o seu programa transmite isso para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Então, parabéns. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado, Igor. Obrigado mesmo, porque o nosso propósito é levar conhecimento e a gente está buscando sempre trazer pessoas, né, que têm um pleno domínio, não só na parte teórica, mas na prática. Por quê? O nosso público essencial é formado assim, essencialmente por empresários. E a gente sabe, você sabe melhor do que eu, você está no comércio, você é um superintendente da FEComércio, uma entidade que faz um trabalho maravilhoso. E a gente sabe da deficiência, que é o conhecimento, né? O empresariado, ele não tem nem tempo, certo? Então, assim, a gente busca levar esse tipo de conhecimento. E dentro desse assunto de inteligência artificial, me fala. Bom, vamos lá. Vamos traduzir vamos isso. Tentar. Por que inteligência artificial? O que é esse negócio? Porque tá um debate, vai tirar emprego, não vai tirar emprego? Sabe? É importante a gente desmistificar tudo isso, né? Sim. Dentro do meu conhecimento também. Vou tentar transmitir para vocês aí. Não sou um especialista em tecnologia, mas estudo bastante a tecnologia, até porque ela faz parte do eixo de gestor. Sim. Então, o gestor hoje, se quiser ser diferente, ele tem que entender um pouquinho de inteligência artificial. E gestão é tudo, né? Gestão é tudo. A gente estava conversando antes do programa sobre gestão, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de conhecimento, você tocou numa coisa que me chama muita atenção. Conhecimento, fica uma frase aí, é o único ativo que quando a gente compartilha ele se multiplica. Então é isso que você faz. Então isso eu aprendi, isso nas minhas palestras também, eu sou um palestrante, eu falo que a única coisa que minha mãe pôde deixar para nós, 4 filhos, foi o conhecimento. Meu pai quebrou lá na década de 90, na época do Collor, né? Tinha vários funcionários, minha mãe professora, então ela falou, vamos estudar, que é a única coisa que ninguém vai roubar de você. E cada vez
que eu compartilho o conhecimento, quem ganha sou eu. Eu estou aprendendo com quem está recebendo. Então, parabéns, o conhecimento é tudo. Inteligência artificial. Se a gente fazer uma analogia, vamos pegar uma linha cronológica. Vou tentar lembrar lá, em 1950, o matemático Alan Turing. Minha mãe é professora de matemática, então eu tive que estudar também matemática. Esse matemático louco, ele chegou e disse o seguinte: eu vou criar uma máquina que ela vai testar a mente humana. Então, já em 1950, foi testada uma máquina pelo Alan Turing, aonde ela fazia perguntas e respondia perguntas. E o ser humano assustou, falou, mas como assim? Uma máquina tendo a inteligência de conversar junto comigo? Olha que interessante. Isso lá em 1950. Então, a inteligência artificial, que é esse mundo novo que a gente está vivenciando, não. Ela começou lá em 1950. Aí você vem um pouquinho mais para cá, em 1977. Lá nós tivemos aquele jogador de xadrez que ninguém conseguia ganhar dele. Charles Chavchenko. Uma coisa assim, eu sou ruim para falar em francês. François não é o meu. Então este jogador de xadrez foi testado por uma máquina da IBM. Essa máquina começou a testar ele nas suas jogadas. E essas jogadas, ela não foi traduzida por um tabuleiro, por uma inteligência artificial que analisou o comportamento desse xadrezista. E em cima do comportamento dele, começou a ver os movimentos dele. Dentre as 6 jogadas, dentre as 6 competições que ambos tiveram, ele venceu apenas 2 e a máquina venceu 4. Em 77? Em 1977. Estou tentando criar uma cronologia aqui para a gente perceber até chegar nos mundos atuais. Então veja só. Em 1977, a máquina ganhou o campeão mundial de xadrez, mas ela analisou o comportamento. Olha só, estou falando de comportamento já. Em 1999, em 2 anos, foi criado aquele Robopet. Gente, aquele cachorrinho, aquele cachorro, Robopet. 1977. 77 para 99, 22. Desculpa, 22 anos. Perdão, eu tô com uma outra conta aqui, tá, gente? Olha que eu sou bom de matemática. Isso mesmo. Então, em 1999, aqui todo mundo queria comprar aquele cachorrinho pet, aquele robozinho pet. Aparecia na propaganda da TV, compre seu cachorro, você não precisa de limpar ele, não precisa dar alimentação, ele vai ser seu companheiro, está sempre ao seu lado. E aí a gente começa a analisar. Aquilo já é mudança de comportamento. Por meio da inteligência artificial. Por quê? Porque o comportamento estava se mudando, as pessoas estavam cada vez menos tendo filhos e vocês precisavam de ter animais, vocês precisavam ter alguns amigos. Sim. Então o comportamento vai mudando e você vai vivendo um mundo diferente. Então aquele pet era também um companheiro. Então ele também estudava o comportamento humano por meio de uma inteligência artificial. 99. 2011. Quem lembra? Meu iPhone aqui acho que é o 15. No 4S. O iPhone 4. Já tínhamos a assistente virtual. A famosa Siri. Sim. Foi lançada em 2011 por meio do 4S da iPhone. Você fazia 14 anos, 13, 14 anos. Olha só. Tô fazendo a cronologia pra gente chegar agora. Então você fazia a pergunta para sua assistente, ela te respondia. Você precisava marcar um salão, ela fazia para você a marcação, ligava naquela telelista que tinha antigamente, ligava lá e fazia como se fosse ser humano. Olha como o mundo vem evoluindo. Então a inteligência artificial, ela vem de um período muito antes do que estamos habituados a viver. E aí no mundo moderno, trazendo agora para nossa linguagem de negociação, nada mais é que uma análise de comportamento, inteligência artificial. Então nós temos que se adaptar a ela. Nem tudo que a gente está vendo aí é real. Mas de uma coisa você pode ter certeza, novos campos de trabalho vão ser criados por meio da inteligência artificial e, obviamente,
alguns também vão ser suprimidos. Mas a inteligência artificial, o gestor que souber lidar com a inteligência artificial, ele vai sobrepor no mercado. Porque ela vem ajudando toda essa linha de trabalho em termos processuais, processos de gestão, processos de industrialização. Então, toda a parte de processos, ela pode ser substituída por um agente de inteligência artificial. Olha só, cachorro, pet, que foi lançado lá. Então, você imagine só, o comportamento nosso vem mudando porque nós cada vez mais estamos escassos com o nosso tempo. Tempo é dinheiro. E muito. E a inteligência artificial vem para suprimir esse tempo. Então, trazendo isso agora para uma realidade, nós temos ali, quando se fala em inteligência artificial, na nossa mente já vem o chat GPT, né? Gente, inteligência artificial não é tão somente o chat GPT. São os assistentes. Todos os dias nós deparamos com uma inteligência artificial. Se você mora num condomínio, para você adentrar dentro do condomínio fechado, hoje já tem um reconhecimento facial. É uma inteligência artificial, por meio da captura da tua imagem, reconhece e identifica que é o Eduardo que está entrando no condomínio. Aquilo é uma inteligência artificial. Você dentro da sua residência, falando com a Alexa... Cara, me desculpa te cortar aí, mas eu sou muito ignorante nisso. E eu nunca tinha feito esse link. Eduardo, eu nunca tinha feito esse link. A inteligência artificial está em todos os formatos do nosso dia a dia. Ou em quase todos. Alexa é uma inteligência artificial que você conversa com ela. Mas a Alexa é recente, vamos falar assim. É recente. É recente. Mas se a gente para lá atrás, hoje os bancos, você para abrir teu iPhone com reconhecimento facial, é uma inteligência artificial. Então, a gente não é somente o chat GPT, porque na nossa cabeça está o chat GPT inteligência artificial. Não. Nós temos camadas. Nós temos uma inteligência artificial, temos o Machine Learning, temos o Deep Learning, e aí nós temos os agentes de inteligência artificial, que este chamado de agente que entra no mundo dos negócios, que pode ser substituído em determinada função por um processo. Um processo repetitivo, um chatbot, um atendimento. Hoje, muitos usam a inteligência artificial por trás de um chatbot, que é onde você está conversando e, na realidade, é um agente. É um agente de inteligência artificial. Então, a gente desmitificando tudo isso, que inteligência artificial não é tão somente um chat GPT, onde você faz perguntas, onde você busca suas respostas. E o Google, muito preocupado com isso, vem fazendo um trabalho muito forte também. Por quê? Porque a DPO, a DPI, seja do iPhone, da Apple, da onde vem toda essa estrutura de tecnologia que transforma em um instrumento repetitivo que chega dentro de um comportamento traduzido numa tecnologia que diz o que é que eu tenho que fazer dentro daquela função. Então, vou dar um exemplo. Dentro da Federação do Comércio, estamos terminando os processos internos, porque ali é onde eu tenho 4 operadores fazendo um atendimento pelo chatbot, não vão ser mais realizados por esses operadores, e sim por um agente de inteligência artificial, que ele vai ser treinado, vai ser criado para aquela função. E cada vez que ele é treinado e criado e ele responde uma pergunta do Eduardo, do Igor, seja quem for, ele vai aprendendo no nosso dia a dia. E ele vai estudando ter um comportamento para personalizar o atendimento do Eduardo. Eu sei que o Eduardo gosta de falar comigo às 8h30 da manhã. Eu sei que o Eduardo não gosta desse tipo de fala. Ele é um cara mais conservador. Então a inteligência vai começando a criar um banco, um histórico de comportamento do teu cliente. Então a inteligência artificial vem para personalizar a experiência do cliente, para prover uma nova experiência e reter ele dentro deste banco de dados. Vou dar um outro exemplo. Por que muitas das vezes fala, nossa,
esse telefone tá me espionando, eu acabei de falar aqui que eu queria comprar uma televisão. Quando você abre ali seja o Facebook ou o Instagram, começa a aparecer televisões. Sim, sim. É porque já fez uma análise do comportamento por meio de uma ferramenta que é o Machine Learning, que ele vai entendendo e estudando o teu comportamento cada vez mais. Então, a gente tem que analisar e tentar separar o que é a inteligência artificial, como é que hoje ela vai funcionar dentro do nosso dia a dia, mas deixando claro, nada irá substituir o nosso olhar, o nosso pegar, o nosso compartilhar sentimentos. Por mais que eles dizem, nossa, hoje eu acordei bem, eu vou conversar com a inteligência artificial, tô de mau humor. Não, ela vai entender o teu comando. Então o sentimento ainda não está alocado dentro das máquinas. Mas com o tempo ela vai entender devido ao seu comportamento no teu dia a dia. Então é muito interessante, é muito interessante. Tem uns campos aí para falar de inteligência. Um outro exemplo que eu cito muito é como é que ela traduz para o teu negócio. Como é que eu posso hoje potencializar? Porque a pesquisa ela diz o seguinte, tá? Isso são dados pela Universidade de Harvard, dizendo o seguinte, nos próximos 10 anos, nós vamos crescer mundialmente 7% do nosso PIB por meio da inteligência artificial. 86% dos executivos precisam e necessitam de utilizar a inteligência artificial. Ora, então eu, enquanto gestor, tenho que entender e estudar, porque senão eu vou ser substituído por elas. Então, quando eu coloco lá que esses agentes que estavam atendendo ali, eles não é que eles vão ser substituídos, eles vão começar a pensarem mais estrategicamente e sair do operacional. É essa a ideia. Cada vez mais esse tempo que a gente fala, que custa dinheiro, você pensar mais estrategicamente e deixar a inteligência artificial. E é um lugar, né? É um lugar ideal do empresário, é na estratégia, não é no operacional. Não é no operacional. No operacional tem que ter nunca foi. Então vão surgir novos campos de trabalho também. A inteligência artificial. Aí a gente vai agora para a realidade, que é na palma da mão, que é o ChatGPT. Ou ChatGPT, como vocês quiserem chamar. Você olhando para ele, você tem que saber fazer a pergunta certa. Você tem que saber utilizar o ChatGPT. Ele não é para fazer pergunta, desculpa, né? Não é para fazer pergunta. Ele é para ter uma discussão dentro de um determinado assunto que você já tem conhecimento para você aprofundar e tirar as suas dúvidas. É para isso que serve o ChatGPT. Tá? Então o Google, já muito preocupado com isso, vem colocando algumas outras ferramentas, porque todo mundo falava antigamente, eu não sei sobre tal tema. Vai lá no Google e pergunte. Na minha época ainda... Dá um Google aí. Dá um Google aí. Na sua época, um pouquinho já da minha outra época, entrando ali no mundo dos estudos, do conhecimento, sim, minha mãe falava, pergunta pra Barça. Eu tinha uma Barça dentro de casa. Quem lembra da Barça? Barça, Mirador. Nossa senhora! Eu sou da época, apesar que né, lá em casa tinha uma biblioteca até muito boa, mas eu tinha que ir pra biblioteca municipal pesquisar. Eu sou dessa época. O meu primeiro curso, eu tinha que entrar ali dentro da faculdade, entrava na biblioteca ali para olhar os livros, né? Hoje, e era muito caro, né? Era muito caro para você comprar. Pô, se comprar uma Barça era um investimento. Era um investimento. Minha mãe fez. Eu lembro que era até 2.000 essa Barça. Tinha, né? Minha mãe professora, né? Aposentada da antiga Escola Técnica Federal, hoje é IFMT, enfim. Então a gente veio do nosso família de conhecimento. A inteligência artificial, tá? Ela, porque assim, eu concordo plenamente com você que não vai acabar o emprego, ele migra, né? Ele migra para uma nova formação. Né? Que a gente pode dar um exemplo aí do cara que do cocheiro, né? Da charrete, ele virou taxista, ele vira motorista de aplicativo. Sim. O Uber é uma inteligência artificial, né? O Uber é uma inteligência artificial. Tá então, assim, dia -a dia. mas o emprego migrou, né? Migrou. O emprego migrou. O cocheiro tem um trabalho. Né? Cria novas profissões e, lógico, um valor agregado maior. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, automaticamente, aumenta a renda da população. Ok. Mas hoje, para o empresário,
Vamos lá, pôr na prática. Vamos pôr na prática, vamos lá. Eu tenho um comércio no interior do estado de Mato Grosso. Perfeito. O que seria bom, tá? Aí você faz o seu desenho aí na sua cabeça. O que seria bom para eu agregar no meu negócio a inteligência artificial? Luciano, faz uma água, hein, por favor. Bom, primeira pergunta, Eduardo, que a gente tem que saber que comércio é esse, o cara tem que identificar que comércio é esse, quem é teu público. Sim. E que tipo de produto. Bom, você fez o Scambler ali, colocou isso no Canva, colocou nos processos, eu vou analisar, peraí. Eu sei que aqui na região do CPA, eu tenho uma loja que vende somente roupas masculinas. Ok. Eu sei que o Eduardo gosta de uma camisa azul com bolso para ele colocar ali a caneta dele. Então, de que maneira que eu vou personalizar? Mas antes eu preciso ir atrás das informações, dados. O que eu vou mandar agora para todo o varejo, quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, você comerciante, o novo minério do mundo chama-se dados. O que a inteligência artificial faz? Capta dados. Quando eu disse para você que quero comprar uma televisão, como eu já falei, é porque ela analisou o meu comportamento dentro da internet, que eu estava atrás, ou só de eu passar e olhar uma televisão, já analisou. Então eu preciso identificar, primeiro, quem é este cliente que eu vendo, e se eu tenho dados dele muito bem trabalhado. Esses dados muito bem trabalhados, ele tem que ser tratado e tudo mais. Bom, tratei esses dados, aí eu entro com um atendimento. Eu tenho ferramentas, N ferramentas no mercado. Estou tentando aqui trazer a grosso modo para que ele entenda. Primeiro eu entendo dos meus dados, eu entendo quem é o meu cliente, aí eu coloco uma ferramenta para trabalhar. Existem ferramentas aí de atendimento, de chatbot, de WhatsApp, de gestão de tráfego, que custa em torno de R$350, R$400. Só isso? Exatamente, dependendo do número de usuários. Mas tá muito acessível, então? Tá muito acessível, a inteligência tá muito acessível. Para você começar a fazer um atendimento diferenciado. A própria Fecomércio lá, se você ligar lá hoje, o pessoal tem uma ferramenta para oferecer para esse varejo. Para todo dia eu lançar uma camiseta que o Eduardo gosta, todo dia essa ferramenta conversar com você, dizendo se você está precisando de algo, estou aqui para te atender, mandando as promoções, faz ali um hot site de forma automática, faz ali uma promoção, tira foto. Então essa ferramenta já existe. De que maneira você levar essa publicidade na palma da mão? Porque as decisões hoje, nós estamos cada vez mais sedentes ao tempo, as decisões estão na palma da mão. Tá tudo aqui no WhatsApp. Cada vez mais, hoje as propagandas estão mais na palma da mão, né? Por meio das mídias on, né? A mídia off, que é a televisão, rádio, ela é um grande canal e não vai morrer nunca, né? Mas um público migrou muito. Vai ter que mudar. Vai ter que mudar o jeito como você está fazendo agora. Você tá aqui, nós estamos aqui agora por meio de um microfone, transmitindo as informações por radiofrequência, porém é colocado em uma mídia digital. Sim. Né? Porque você precisa se posicionar na mídia digital, porque a decisão está na palma da mão hoje das pessoas. As informações estão muito rápidas. Então, você varejista, de que maneira hoje impulsionar o teu negócio por meio de inteligência artificial, começa uma estratégia interna. Por meio do teu banco de dados primeiro, para você não gastar dinheiro, faz um trabalho, trata ele, coloca-se uma ferramenta que vasculha esse banco de dados, começa a mandar a promoção do teu produto e começa a personalizar. Esse eu acho que é o primeiro caminho para você entender um pouquinho de inteligência artificial. Cara, e você tá falando um negócio, ontem eu tava conversando com os empresários e eles estão fazendo grandes investimentos imobiliários em Santa Catarina. Olha. Eu sei que estava com uma dificuldade de achar X fornecedor, um fornecedor específico lá e tal. Sabe o que ele fez? Tchau. Apareceu
o podcast, o cara participando do podcast e falando do trabalho dele, né? Do produto dele e tal. Sim. Ele falou, esse daqui que eu quero, pronto, acabou, escolheu, fechou o negócio e pronto. Pesquisa rápida, na palma da mão, decisão assertiva. Assertivo e tá super satisfeito com o serviço, com o trabalho. Eu falei, cara, mas assim... E é uma realidade isso, né? Não adianta a gente correr, não adianta o empresário, não importa onde que ele esteja, se ele não usar o meio digital, se ele não usar a inteligência artificial, porque a briga é boa, né? Olha que interessante. A gente está falando aqui, você me fez uma pergunta de que maneira esse pessoal, esse varejista, esse comerciante pode começar a utilizar a inteligência. Eu começo pelo atendimento, para ele começar a ter uma experiência, né? Como é que essa ferramenta pode auxiliar a potencializar e fomentar mais o teu negócio. A você faturar mais. Essa é a ideia. Mas a essência da empresa é isso, é lucro. Isso. E a inteligência artificial, ela, sabendo utilizar muito bem ela vai potencializar o teu negócio. Vou dar um grande exemplo. Nível de propaganda mundial. Você sabe qual que é a propaganda, o segundo mais caro do mundo? Futebol americano. O futebol americano, para você fazer uma propaganda, custa uma fortuna. O Burger King, recentemente, num jogo de futebol americano, ali nos Estados Unidos, ela fez uma propaganda de 3 segundos. Quando eu falei assertivo, ela foi 3 segundos. Quanto? Olha o que... Peraí, como é que esse cara, estrategicamente, fez uma propaganda de 3 segundos? E como ele conseguiu atingir? É muito rápido, perfeito? Mas 3 segundos, perfeito. Mas o que ele fez, Eduardo? Ele sabendo que toda casa americana tem um Google Home. Sim. Ele colocou a propaganda na televisão e sabendo que o futebol americano, os americanos, a maioria deles estavam full time na TV. Soltou lá. Quer saber o Burger Up? Agora. Quer saber o Burger Up? Agora. Como o áudio saiu da TV e todos têm o Google Home, o Google captou essa pergunta e traduziu para quem estava do outro lado ali na hora que estava assistindo. O cara estava assistindo a televisão, o Google Home disse, pois é, o Google Home, ele tem um picles um pouco mais ardente, eu tenho um hambúrguer duplo, ele tem um sabor diferente, entrego na sua casa, ligue agora que eu estou pronto para te atender. Ele terminou toda a propaganda, que foi mais ou menos 2 minutos ali, explicando o que era este lançamento de hambúrguer por meio do Google Home. Olha que estratégia. Ele foi inteligente, sabendo que todo mundo tem uma inteligência artificial, um assistente virtual dentro da sua casa, da sua residência. E ele falou, não, em 3 segundos, pago X, vou lançar a propaganda. Que foi uma fortuna. Foi uma fortuna. O áudio, o Google vai captar, e já vai responder. Imagine só a Alexa sendo perguntada por essa TV e na hora ela me respondeu o que é esse burger, o que ele faz, aonde eu encontro, quanto custa e tudo mais. Que sacada, hein? Sacada fantástica do Burger King. Burger King foi tão assertivo que revolucionou a propaganda, estão repensando nela novamente agora, de que maneira atingir o outro tipo de público por meio de outros produtos. E isso passando futebol na televisão, no meio ali, mais comum que existe. Mais comum que existe, em 3 segundos, sabendo que é caro, no intervalo, 3 segundos. Mandou o Google responder o que era o hambúrguer e ficou mais de 1 minuto dentro da casa de todo mundo ali, autorando. Então, quanto que eles não venderam, né? Então, é isso. Nós temos que pensar de que maneira a inteligência artificial pode nos auxiliar em nosso dia a dia. Hoje eu uso alguns chat GPTs, aonde eles me auxiliam em uma criagem de imagem, em um determinado comunicado, como eu posso hoje fazer algum tipo de texto nas mídias sociais, no WhatsApp, para me escrever de forma mais contundente, de forma mais formal.
Sim. Como é que hoje eu introduzo Mais assertiva. Mais assertiva, né? Hoje, vou dar um outro exemplo. Tem hoje um aplicativo que a gente, em reunião aqui, ele está nos ouvindo aqui, gravando. E aí, no final da nossa reunião, ele tira ali as partes mais importantes e monta para mim um mapa mental já com planejamento estratégico futuro. Ou seja, antes eu tinha que ter uma secretária digitando a ata dessa reunião, eu tinha que ter um estrategista já fazendo um planejamento estratégico e um executor para entender o que eu queria fazer. A ferramenta já faz tudo isso para mim e apresenta na próxima reunião para o meu conselho, para a minha diretoria. Ah, sim. Exatamente. Então ali já substitui uma secretária. Já fui substituir uma secretária. Eu já tenho isso na palma da minha mão. Então eu já montei o meu mapa mental. De que maneira que eu Agora, você imagina a produtividade que um comerciante, que um empresário, não importa, o segmento, né? É muito grande. A produtividade, tanto que aumenta, quer dizer, a relação custo-lucro, né? Exatamente. Tanto que fica melhor, sabe? Então... E aí, cada vez mais, aí nós temos que agora, como eu disse, usar de forma inteligente a inteligência artificial, ela vai contribuir muito e potencializar o teu negócio. Agora, nós temos que tomar certos cuidados, que nem tudo que está na inteligência artificial é o correto. Tem alguns vícios, enfim. Como tudo na vida, né? Existem os dois lados, né? Os dois lados. Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente estar sempre exemplificando, né? Recentemente, os golpes cada vez mais estão ficando mais especializados. A nossa conversa aqui, como está sendo gravada, se tiver uma outra pessoa do outro lado, com a inteligência artificial, ela vai gravar a minha voz, vai gravar a sua voz, vai pegar a minha imagem, a tua imagem, daqui a um tempo, na mesa de negociação, eu posso estar negociando com uma outra pessoa e a pessoa acha que é o Igor. Sim. E fazendo o que bem entender. Então, olha a preocupação. Então, já tem inteligência artificial monitorando as fake news de inteligência artificial para dizer se aquilo é verdade ou é mentira, igual as fake news. O que mais tem hoje é perfil fake, né? Exatamente. E a inteligência outros, tava olhando, tava o Pelé, o Maradona e o Jack Chan. Tava os três em uma mesa de negociação conversando, numa mesa produtiva conversando sobre o que fazer, né? Estratégia. A inteligência artificial foi lá, pegou a imagem dos três, pegou a voz e traduziu e colocou. Então, cada vez mais nós vamos estar à frente, juntamente com a inteligência artificial, mas nós temos que ter esse cuidado de que maneira que nós vamos usar de forma inteligente, como isso pode nos ajudar no futuro, né? Não, isso é claro, né, Igor? Porque isso aí já... Eu sempre falo assim, né? Existem as mentes criminosas, que essas aí vai pegar uma ferramenta, uma baita ferramenta, e vai tentar usar o lado ruim. Infelizmente. Isso não tem jeito. É igual a rede social. A rede social eu acho que é uma coisa extraordinária. Extraordinária, aproxima, facilita. Sim. Mas tem gente que usa para dar golpe. Exatamente. Né? Exatamente. Então, mas beleza. Deixa eu mudar um negócio que eu tenho muita curiosidade. Agora, vamos lá. Nós estamos vivendo um momento, vamos falar... quer dizer, vamos lá. Deixa eu até mudar, que eu estou muito descansado aqui hoje. O nosso ambiente de negócio não é um dos melhores do mundo. Né? Por causa da insegurança, por causa dessa... Vamos lá pro meme. O Brasil não é para amador. Não é pra... E para piorar, nós estamos vivendo um momento bem complexo, né? Muito. Bem complexo. E aquela que eu sei o nome, mas vou deixar você falar. Aquela feira famosa, anual. Legal. Lá de Nova York. Que você, né, conhece bem e tal. Que você poderia trazer de informação, né? Do que você foi lá esse ano, né? Fui ano passado. Fui ano passado. Aí, o que você pode, assim, trazer de informação? Porque aquilo ali
Ali é o que há. É a meca do comércio, né? Exatamente, do varejo mundial. Do varejo. Ali acontece a maior feira do varejo no mundo, chamada NRF Retail Show, né, de inovação para o varejo. Bom, o que essa feira, o que esse encontro trouxe para mim de conhecimento e o que eu posso traduzir isso para vocês? O que eu falei lá atrás aqui. Primeira coisa, o mundo está sendo personalizado. E essa personalização no varejo ela é muito importante para reter cada vez mais o cliente dentro da tua loja. Porque a gente está vivendo um momento, vou dar um exemplo novamente. Aqui no estado de Mato Grosso, o varejo ainda é muito carente em ter a sua loja virtual. E aí, com isso, nós perdemos hoje, isso são dados de faturamento para o e-commerce, algo em torno de 33%. Não, mas eu não entendi. Então, Bom, deixa eu dar licença. Agora. A loja física tem dificuldade em ter a loja virtual. Isso. É isso? É isso. E aí, o que a NRF nos trouxe? Que você, varejista, precisa ter cada vez mais experiências diferentes e personalizadas para o teu cliente. Sim. Então você hoje, tendo uma loja física e não tendo uma loja virtual, você perde o mercado deste cliente que tem a experiência de comprar no mundo virtual. Então a ideia é a loja física conversar com uma loja virtual. Então a gente fala Fidigital, físico com digital. Fidigital. 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 Essa palavra tá é até difícil. Tá aprendendo, Luciano? Eu tive que aprender lá, rapaz. É a transição do cliente na loja virtual com a loja física. Ou seja, a mesma experiência que você acabou de entrar aqui no site da loja aqui que vende produtos de academia, ele te leva lá para a loja física com a mesma imagem, com a mesma característica de uma loja virtual e uma loja física. Ou seja, você não vai ter nenhuma dificuldade de entender que você estava naquela loja virtual e a sua experiência terminou na loja física. E vice-versa, você pode ir na loja física e terminar a experiência no mundo virtual. Mas aí você tem que estar o quê? Vários canais que retém a atenção deste cliente. E lá deixou claro que é o multicanais, né? Essa pluralidade de canais por meio do WhatsApp, por meio do Instagram, do Facebook, LinkedIn, site. Dependendo do YouTube, ela tem que estar muito bem convergida. Ela comunicando, né? Comunicando entre elas. Imagine só um cenário, a empresa está lá no meio e ao redor dela são todos esses canais, mas lá no meio, além da loja, está o seu cliente. Então esse cliente é comunicado por todos esses canais que trazem ele para comprar o teu produto. E aí essa experiência de vários canais tem que ser a mesma. Porque imagine só, é péssimo. Vou dar um exemplo. Esse dia o cara falou que tinha e-commerce. Tá bom. Eu não tenho tempo. Eu fui fazer a compra dessa empresa, inclusive de material de construção, 10 horas da noite. Lá tinha o WhatsApp. Falei, ótimo, vou mandar o meu orçamento agora aqui no WhatsApp para depois eles me responder aqui. Na hora que eu mandei, atendimento nosso é de 7 horas da manhã às 5h30 da tarde. Falei, puta que pariu. Falei, que esse cara então me colocou no mundo virtual aqui, não pode me atender naquele momento. Tá bom. Aí, 7h30 da manhã, a pessoa, você entrou em contato comigo, o que você gostaria? Porra, se eu tô entrando em contato com uma loja de material de construção, eu quero comprar material de construção. Não é carne, né? Não é carne. E eu disse para ele, olha, eu já encontrei outra loja que me atendeu no horário que eu gostaria, por meio digital, já está fazendo o orçamento. Muito obrigado, agradecido. Então, olha que má experiência que eu tive dessa loja. Ela falou para mim que estava posicionada no mundo digital. Sim. Mas eu tive uma péssima experiência que não tive ninguém para estar atendendo. Uma inteligência artificial, ela fica 24 horas full time te atendendo ali. Você cria um prompt
né? Essa palavra prompt aí, não vou entrar na terminologia técnica, mas nada mais é do que você criar um roteiro de atendimento para a tua ferramenta conversar com esse cliente em determinada hora. Pois não, seu Igor, boa noite. Que posso ajudá-lo? Claro, quero comprar um material. Sim, mande aqui. Olha, aqui já vou fazer esse orçamento, ok? Terminei o orçamento, mas para ser finalizado, o atendente irá retornar para você no próximo dia, aonde seja útil, ou amanhã cedo, vai te retornar em tantas horas, mas ele já me deu um atendimento prévio, já me mandou o orçamento e maiores detalhes eu vou tirar com uma pessoa humana. Então ali ele já me segurou. Falei, ótimo, né? Mas naquele momento não, ele me dispensou. Sim. Falou, dá licença, não estou podendo te atender. Isso, é importante. Essa sensibilidade, vamos falar assim, porque você bateu lá, né, cara? E não reteve. E eu bati porque eu queria, eu estava atrás de uma necessidade. Sim. E ela não foi ali naquele momento exaurida. Então, uma vez que ela não é exaurida, eu vou no concorrente. Aí o concorrente tem a experiência onde ele já me conectou, ele já pegou meus dados, ele já sabe onde eu preciso estar, qual é o meu comportamento, o que eu estou precisando. E aí, meu amigo, no finalzinho entra só a pessoa para dizer se quer pagar como, no cartão ou à vista. Acabou. Então, essa experiência que a NRF nos traz, dizendo o seguinte, cada vez mais você quer ser personalizado. Vou dar um outro exemplo que ela dava sempre ali vários exemplos, mas vou deixar bem claro. De demonstrar experiências diferentes, porque o varejo, na cabeça de muitos, acha que vai sumir a parte física, né? Que o mundo virtual vai estar suprimindo ela. Não é verdade. Vai ter uma fatia no mundo virtual comprando, vai estar no mundo físico, mas você precisa criar experiência para o seu cliente, para cada vez mais estar lá dentro. Uma loja de brinquedo que nós estivemos lá em Nova York, essa loja de brinquedo, dentro da loja dela, tinha ali um espaço para o pai e para a mãe fazia o cabelo, fazia a unha naquele espaço, o pai tinha um escritório ali para ele despachar os seus compromissos, enquanto a criança estava brincando e escolhendo o brinquedo. Olha a experiência que ele cria para atrair toda a família para estar naquele momento. E um espaço de cinema também. Dentro de um açougue que nós passamos, tinha um Calhambeque antigo, aquele Ford antigão, 29, enfim, de carro antigo não sou muito bom não, mas tinha lá todo exposto ele, todo mundo tinha aquela experiência lá dentro, aí do lado tinha o cooler para você pegar a cerveja, tirar foto com ele, comprar carne era o último item. Então você cria experiência para o cara ir na tua empresa e pensar no produto final somente na hora que ele for embora. E vai consumindo, né? E vai consumindo. Ele vai consumindo. Vai achando necessidade que ele nem imaginava que teria, né? Que teria. É isso. Nós precisamos criar experiências para o consumidor para que cada vez mais ele esteja dentro da tua empresa. Seja ele, novamente, no mundo digital ou na realidade da sua loja física. Perfeito. Igor, deixa eu fazer vamos falar assim, a primeira parte. Você falou que a inteligência artificial é desde 50, década de 50, né? Você fez uma cronologia toda. Aí você falou um negócio que eu achei bem interessante, essa comunicação mundo virtual, né? Com o físico, essa experiência, porque tem vários canais, né, de comunicação hoje em dia. Mas isso aí não é o princípio básico da Coca-Cola? Onde você chegar, você vai beber a mesma Coca-Cola, não importa o lugar. Não é do princípio básico do McDonald's? Perfeito. Não é isso? Então, quer dizer, a gente não está inventando a roda, né? Não. A gente está melhorando um modelo, vamos falar assim, um modelo de negócio que já existia desde sempre. E a Coca-Cola, ela só cria experiência diferente quando vai lançar seu produto. Mas o produto é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, exatamente. Só que tem vários canais retendo você para comprar Coca-Cola. Então, assim, você tava falando assim, eu falei, gente, né? E é isso. Né? Você padronizar uma fachada, as lojas. Exatamente. Né? Mesma coisa, você vai num hotel de bandeira, não importa que cidade que você está, é a mesma coisa.
É igual. E cada vez mais nós, consumidores, estamos Isso. mais exigentes. Sim, sim. Não, mas é o costume. Para que pensa? Vamos pensar no hotel. Vamos pensar no hotel. Para que eu vou? Antigamente a gente tinha que descer, olhar quarto e não sei mais o quê. Né? Pô, hoje eu vou na bandeira, eu gosto da bandeira tal. Onde que tem? Tá. Vou ali, pronto, acabou. Eu sei que eu conheço. Perfeito. É muito mais prático, muito mais rápido. Muito mais rápido. Né? Muito mais econômico do tempo. E olha que coisa. Se disse hotel, então vou fazer só um paralelo, uma analogia aqui agora. Nós já estamos fugindo da... Não, mas voltando para isso aí também. O hotel. Gente, a gente cada vez mais, eu disse que o consumidor está ficando cada vez mais exigente. Sim. A tecnologia ela está vindo para facilitar a nossa vida e nos ajudar. Eu disse para você que a inteligência artificial do reconhecimento facial e tudo mais. Você quer ver você ir no hotel? Hoje, eu fico pé da vida quando o cara olha para mim, preenche seus dados aqui e assina. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você já tem meus dados aqui no hotel, já tá tudo pronto. Por que eu ainda tenho que escrever e preencher? Ah, é procedimento do hotel. Lá nos Estados Unidos, chegava lá, seu Igor, o senhor batia minha foto, ok, já tá autorizado, tá aqui o cartão, já tava indo embora, cara. Então, infelizmente, ainda, quando a gente fala que a Coca-Cola tá andando luz, que a Coca-Cola é o mesmo produto, é porque tem varejistas fazendo algo diferente para reter essa experiência do cliente. Eu, como estou cada vez mais saindo do analógico e indo pro digital, eu quero um atendimento digital. Lógico, para você é área comum. Para mim é área comum. E para as pessoas mais antigas que ainda não transformou ainda seu comportamento digital, eu quero um trabalho analógico. Tá bom, mas deixa eu entender que o Igor é digital e que o Eduardo, o João, ele é analógico. Sim. Aí sim você vai conseguir atingir seus resultados, você vai conseguir atingir suas metas e melhorar seu faturamento quando você personaliza a experiência do seu cliente e entende qual é o comportamento. E última, para me encerrar essa de comportamento, um outro exemplo, quando eu falo que cada vez mais aqui na palma da mão conhece mais a gente do que nós mesmos sabemos. E uma outra pesquisa é a Dragon Fit. Dragon Fit, ela é uma empresa que vende produtos para recém-nascidos. Ok. E essa empresa, ela começou a mandar mensagem para uma adolescente de 16 anos de idade, das roupinhas de bebê, de como ela estava. E o pai pegou. O pai pegou e foi até essa empresa. Falou, olha aqui, você está incentivando a minha filha a engravidar. A engravidar, onde já se viu. Pelo amor de Deus, quero falar com o gerente, vou abrir uma ação contra vocês. Ela tem apenas 16 anos. Ah, tá bom, pedimos desculpas, então, ok? Enfim. 15 dias depois, esse mesmo pai volta na empresa e diz o seguinte, eu vim aqui pedir desculpa. Realmente, minha filha estava grávida. Ela passou, fez uma pesquisa rapidamente sobre crianças e aí começaram a inteligência artificial, esse site, essa empresa, começou a chover ela de... Ou seja, a inteligência artificial soube antes do pai que ela estava grávida. Estava... Dedo duro. Dedo duro. Mas é porque cada vez mais nós temos um comportamento de mudança. A sociedade é a mesma. Sim. Deixando claro, a sociedade é a mesma. Pós-Covid, ela só potencializou cada vez mais a inteligência, a tecnologia, nós ficamos dependentes dela. Então, o que já existia na década de 50, ela foi potencializada justamente pela Covid, tá? Eu acredito, são estudos. Então, ela potencializou toda essa tecnologia. A gente poderia demorar um pouco mais para tudo isso chegar. As plataformas de reuniões. As plataformas de reuniões. Que coisa maravilhosa. Bom demais. Da onde você estiver, você faz a reunião, já resolve aquele problema, enfim. Então, o cliente mudou o comportamento de consumo e o comerciante varejista tem que estar se posicionado neste novo comportamento e de que maneira reter cada vez mais esse cliente para dentro da loja. Seja ele no mundo digital, seja ele no mundo físico. Então, essa transação
de compra no mundo virtual e físico, ela tem que estar correlacionada com o propósito e também com a cultura da tua empresa. Isso aí é uma outra área. Não, uma outra área que a gente fica até amanhã conversar. Né? Uma hora a gente vem falar sobre isso. Ô Igor, mas eu quero fazer uma pergunta para você, porque é curiosidade minha mesmo, tá? Não sei se eu consigo responder. Não, se não conseguir, ok, Eduardo, não é minha área. O tal Senão vou ter que perguntar pro chat aqui, ó. Não, o tal da impressora 3D, porque não faz muito tempo, me falaram que uma construtora aqui de Cuiabá comprou uma impressora dessa, que vai construir casa, não sei mais o que, não sei mais o que. Não sei se é real, se é verdade, estou te vendendo o preço que eu comprei. Mas como que é a impressora 3D? Isso aí vai impactar? É uma inteligência artificial? Não, né? Não. Vamos lá. Quando você fala impressora 3D, eu lembro lá ainda em uma das faculdades que eu fiz aí, vou imprimir em 3D. Essa impressão que você está dizendo, ela é virtual, que nós temos hoje impressões virtuais. Ou ela é física? Física. Ela é física. Bom, pois bem, uma inteligência artificial pode vir aqui, fazer todo o raio-x do Eduardo, joga ali para uma inteligência que faz toda a captação dessa imagem, transforma em uma realidade de impressão para um determinado papel e te imprime a foto como você quiser. Mas eu queria entender melhor, essa impressão, ela é para o cliente visualizar ele dentro da... Não, é o objeto. Que eu saiba, Igor, ou é a maquete? Eu não consigo te responder, porque eu tô vendo maquetes em 3D, onde esses grandes empreendimentos aí tudo bem. Colocam, né? Mas assim... Impressão 3D. Hã? Impressão, essa aqui. É isso aí? Foi que eu tava tentando simular aqui com ele, né? Mas isso é de uma impressora 3D? Que ele traduz a foto dele e coloca num troféu, seja como for. Então, mas aí... Tá tendo muito na internet aí, não sei se vocês estão vendo, aí tem uns bonequinhos, faça você mesmo a tua imagem. Aquilo é uma impressão 3D. Porque a imagem é realidade virtual. Porque o 3D ele é realidade virtual. O que, Paulo? Isso, aquilo é uma realidade em 3D virtual. Mas ele tem uma finalidade de transformar uma realidade. Agora, mas é uma inteligência artificial ou não? Por trás? Depende. Depende. Tá. Por que depende? Porque a impressão, ela é por meio de uma tecnologia. Lógico. Ponto. Agora, o 3D, eu posso sim, por meio de uma inteligência artificial, fazer o clone teu. Ok, você não está aqui no mundo físico. Mas por meio da sua foto eu vou tentar traduzir para você. Aí a inteligência artificial vai lá, monta esse troféuzinho como se fosse o Eduardo. Aí a inteligência por trás, tem todo o mecanismo, consegue traduzir. Mas a impressora 3D, eu não vejo de que maneira que o... ela é muito... Eu vou ter que estudar isso aí, não vai ter jeito. Eu também. Ela é muito interessante esse negócio. Vou sair daqui para me estudar, mas até onde eu sei, essas impressões, ela pode ser recortes para fazer troféu, para fazer um apoio de mesa, um retrato falado, ou uma foto diferente de um retrato. Eu acho que já tá mais parruda a coisa. Viu? Então vamos... Acho eu que tá mais parruda. O Igor, mas olhando, porque nós consumimos tudo que os Estados Unidos... Em sua grande maioria, né? A China tá vindo aí forte também. A China tá vindo e a gente tá consumindo bastante também. Muita coisa que às vezes você compra na internet, viu, pessoal? Nem sabe, mas vem da China aí. Então, dentro dessa experiência que você tem, dessas participações suas, né, nesses grandes eventos, o que você deixaria de mensagem para o comércio, principalmente para o varejo, desculpa, né? Assim, que não vai ter jeito de correr, claro, sabe? E eles têm que acelerar ou não, né? Porque assim, a inteligência artificial fiquei besta de ver de R$350. Eu tô falando de uma inteligência de atendimento. Sim, eu sei, que pode te auxiliar foi ali. muito claro nisso. Exatamente, é uma inteligência de atendimento que daqui a um tempo o pessoal tá dizendo, né? Poxa vida, né?
É uma inteligência, você não precisa pagar FGTS, né? CS, Sim. férias do descanso remunerado, ela trabalha 24 horas sem os encargos, né, sociais aí, que infelizmente para o empresário é muito pesado ainda, né? Por isso que a China é essa potência aí, porque não tem esses encargos lá, essa produção em massa aí. Então o recado que eu deixo é ouvir mais. Ouvir teu cliente, ouvir teu chão de fábrica, ouvir novas tendências. Às vezes a gente fala em inovação é criar algo novo. Não. Inovar às vezes está do teu lado, o teu concorrente fazendo, vai lá e copia e tenta melhorar. Então a gente com a sabiência de ouvir, a gente consegue sair na frente de quem não sabe ouvir. Então o varejo precisa ouvir mais. Observar mais. Observar mais. Então é essa mensagem final que eu deixo, saber ouvir o teu cliente. E de que maneira você personalizar o teu atendimento, o teu produto para ele. Aí você criou algo diferente, que é a experiência dele falar, estarei sempre aqui na tua empresa porque aqui eu saio diferente. Na negociação a gente fala que a gente tem que escutar. Não ouvir, porque ouvir a gente ouve vários sons, né? Mas quando a gente escuta a pessoa, a coisa muda de figura. Toma um outro caminho. Toma outro caminho. Incrível, mas é um fato. É um fato que a gente fala escutativo e tal, mas não é o momento propício para a gente conversar isso, não. Meu amigo, eu só tenho que te agradecer, né? Eu que te agradeço. E já vou assim, já não vou nem convidar mais. Vou notificar você. Quando que você volta pra gente conversar mais? Será um prazer. Acho eu que nós começamos assim. Bem legal. Vai ser legal, então tá aí. Eu tô indo agora pra... Dia 2, estamos indo lá pra Universidade Nova em Lisboa, em Portugal. Tô indo agora dia 2, vou ficar uma semana de imersão lá, um conhecimento nessa universidade. É uma parceria do Senac, é uma parceria, né? Do Senac, na É FEComércio, né? Para os líderes desenvolver, capacitar, enfim, né? Então eu devo vir com muitas informações novas lá. Você vai vir aqui contar para nós. Vou com o maior prazer como é que foi essa experiência minha lá. Eu venho aqui, conto com o maior detalhe, com o maior carinho, com o maior apreço que eu tenho hoje, a partir de hoje, pelo teu podcast. Que beleza. Muito obrigado, Igor. Obrigado mesmo. Gente, mais uma vez eu vou agradecer a vocês pela participação. Mas já acabou? Ué, cara, como é que faz? Senão, sabe? Infelizmente acabou. Que bom, que bom. Porque por mim aqui nós estaríamos, mas nós temos toda a estrutura que tá... Tá certo, isso aí. Entendendo? Brincadeira e esse é muito bom, viu? Gostei demais. Gostei demais. Você me deu aula, aprendi muita coisa aqui. Tentei ser bem assim, bem tranquilo, sem se apegar a técnicas em palavras. Eu tento traduzir muita coisa aqui para não trazer para o inglês, que eu falo pro pessoal, gente, nós estamos no Brasil, vamos tentar tirar palavreado em inglês, traduzir isso mais para o português. Então eu estou defendendo muito. Então falei algumas pequenas coisas aí, mas meio... Que tem hora que não tem jeito, né? Não tem nem tradução. A ideia é a gente conversar. Mas, Igor, muito obrigado mesmo, tá? Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu.